A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto. A gente está estudando sobre o Pentateuco, né? Essa aula é a continuação da aula de número 50. Essa aula de número 51 é a continuação da aula de número 50, tá? Eu fiz uma pequena introdução no vídeo de número 50 e agora nós estamos dando continuidade nessa aula de número 51, que está interligada com o número 50, ok? Nós temos aqui hoje para fazermos um resumo do livro de Gênesis, assim terminando esse livro, porque nós não vamos poder ficar direto falando a respeito do Gênesis. É muita informação, é muito conteúdo, né? E nós precisamos pegar a Bíblia e ler o livro para poder entender todo o seu relato, todo o seu registro, tudo aquilo que está contido ali dentro da história do Gênesis, tá? Esse resumo que nós vamos fazer de Gênesis, ele será um pouco mais prolongado, tá? Devido ao grande número de informações contidas nesse livro, tá? Então esse vídeo ele pode se alongar um pouco, mas eu vou procurar ser o mais sucinto possível para que nós possamos desenvolver esse resumo do livro de Gênesis, ok? Então nós vamos ver que o primeiro ponto do resumo do livro de Gênesis é o prólogo, ou seja, uma introdução que fala a respeito da criação dos céus e da terra. Então, está lá registrado no capítulo 1, a partir do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. Tá? Então, esse é o primeiro ponto principal do livro de Gênesis. Depois vem o segundo ponto, que é o relato sobre os céus e a terra. Tá? Dentro desse relato sobre os céus e a terra, nós temos aqui 4 subpontos que está inserido dentro desse relato sobre os céus e a terra, que é o primeiro subponto, Adão e Eva, sobre teste no paraíso. O segundo, a queda e as suas consequências. E o terceiro, a escalada do pecado na linhagem de Caim. Tá? O quarto, um remanescente piedoso. Ok? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, tá? Nós temos dentro do terceiro ponto 2 subpontos. O primeiro subponto é Sete e a linhagem da aliança, ok? O segundo ponto é a escalada do pecado antes do dilúvio, ok? Então, nós estamos aqui chegando, dentro desses relatos, no capítulo 6 de Gênesis, ok? Então, nós vamos para frente, né? Vamos caminhando agora para o ponto de número 4, que é o relato sobre Noé. E dentro desse ponto do relato de Noé, nós vamos ter 4 subpontos. O primeiro dele, ligado a Noé, é o preparo para o dilúvio, tá certo? Depois, o dilúvio em si e a salvação daqueles que acreditaram na profecia de Noé que Deus tinha dado, né? Que foi ele e sua família apenas, ok? Depois, nós temos a aliança de Deus
para não destruir a terra. E por último, as profecias relativas aos filhos de Noé. Aí chegamos no capítulo 9, do verso 18 até o 29, tá bom? Agora nós vamos para o quinto ponto, que é o relato de Sem, de Cã e Jafé. E dentro desse relato de Sem, Cã e Jafé, nós temos duas divisões, ou dois subpontos, né, que fala a respeito do quadro das nações. E o segundo, a escalada do mal na Babilônia. Fechando aí até agora o capítulo 11, né, do livro de Gênesis. Depois, nós vamos ter o relato de Sem, separadamente, tá? Que está contido no capítulo 11, do verso 10 até o 26. Em seguida, nós vamos ter o sétimo ponto, que é o relato de Terá, que é o pai de Abraão. Uns falam Terá, outros falam Tera, certo? Mas a gente pode usar os dois termos para esse nome. Então está lá no capítulo 11 até o capítulo 25. E no capítulo 11, do 27 ao 32, tem a genealogia, né, que está contida nesse livro de Gênesis, que é o primeiro subponto do relato de Terá, e o segundo subponto do relato de Terá é a aliança abraâmica, né? Ou seja, a sua terra e o povo. Aí então nós chegamos no capítulo 12 até o capítulo 22 com esses relatos. Aí nós vamos ter, dentro dessa aliança abraâmica, nós vamos ter 12 subdivisões dentro desse assunto, dentro da aliança abraâmica. A primeira é a migração para a terra prometida. A segunda, o livramento do Egito. O terceiro, Ló é separado da terra. O quarto, vitória sobre os reis orientais. O quinto, a aliança de Deus é ratificada. O sexto, Agar e Ismael são rejeitados. 7. A aliança de Deus é confirmada. 8. O filho de Sara é anunciado. 9. Ló é resgatado de Sodoma. 10. Proteção dos filisteus. 11. Nascimento de Isaque e bênção na terra. E a 12, que é o juramento de Deus para abençoar o mundo através da descendência de Abraão. Então, está aí toda esse ponto do relato de Terá, que contém a genealogia, que contém a aliança abraâmica até o juramento de Deus de abençoar o mundo através da descendência de Abraão. Aí nós chegamos no capítulo 22 do livro de Gênesis. Ok? Dando continuidade ainda dentro desse relato de Terá, nós temos a transição para Isaque. Dentro da transição para Isaque, nós temos 5 subpontos, ok? Que é
Primeiro, a família de Rebeca. Depois, a morte de Sara. Depois, o casamento de Isaac com Rebeca. E depois, o quarto, Isaac como único herdeiro. E o quinto, a morte de Abraão. Capítulo 25 chegou até aí. E a partir daí nós vamos ter, o oitavo ponto, que é o relato de Ismael. Depois nós vamos ter o nono, que é o relato de Isaac. Dentro do relato de Isaac, nós temos três subpontos, principais, e depois tem mais 3. No total são 6. Então o relato de Isaac contém ali a rivalidade na família. Depois as bênçãos da aliança sobre Isaac. Jacó rouba a bênção de Esaú. As bênçãos da aliança sobre Jacó e seu exílio. Jacó é enviado a Labão. O encontro com o anjo em Betel. Conflito com Labão. Nascimento dos pais das 12 tribos. Jacó prospera e foge de Labão. O encontro com anjos em Maanaim e Peniel. Reconciliação de Esaú com Jacó. Transição para Jacó, itinerário e morte desde Siquém até Menre. Então, aqui fecha no capítulo 33 até o capítulo 35, aliás, fecha no capítulo 35 até o verso 29, todo esse relato de Isaac, tá? Então, dentro do relato de Isaac está contido todas essas informações que eu falei para vocês agora, tá? Então, é interessante que vocês pesquisem sobre isso, leiam sobre isso. Agora nós vamos para o relato de Esaú, que começa no capítulo 36, e vai até o 37, verso 1. Depois nós temos o relato de Jacó, que começa no 37, do verso 2, e vai até o capítulo 50, do verso 26. E ali, dentro do relato de Jacó, nós temos 5 subpontos. Tá? O primeiro, José e o sonho de governo sobre os seus irmãos. Depois nós temos os pecados da família de Jacó, que foram vários. Procurem que vocês vão ver. Depois nós temos a ascensão de José ao governo no Egito e sobre o Egito. Ele foi governador do Egito, o único homem mais poderoso depois do faraó. Ok? Depois nós temos o ardil de José e a reconciliação da família da aliança. Esse ardil de José foi para trazer os irmãos, junto com seu pai ainda vivo, tá? Para o Egito. Ele armou uma situação ali, direcionado por Deus, para trazer toda a sua família para o Egito. Outro subponto dentro do relato de Jacó, a transição para o Êxodo. Dentro dessa transição para o Êxodo, nós temos 5 divisões que
está dentro do relato de José, ok? Mas temos mais 5 divisões sobre a transição para o Êxodo, que a primeira é a migração para o Egito. A segunda, preservação em Gozém. Depois, a terceira, bênção de Jacó sobre as 12 tribos de Israel, né? A morte de Jacó e o sepultamento em Canaã, e a morte de José no Egito com a promessa de Canaã. Aí nós chegamos no capítulo 50, do verso 15 até o 26. Então vocês veem que esse é um resumo bem resumido mesmo, né, para a gente poder ter uma explanação geral do livro de Gênesis. Então o que vocês têm que fazer agora é pegar esse livro de Gênesis e esmiuçar ele, né? Que em Gênesis, irmãos, tem muita informação, tá? Então, começa lá na criação e vai até o povo de Israel, né? Então, é muita informação, é um livro onde os patriarcas, né, estão ali citados, né? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, né? José. Então todos estão citados nesse livro. E o servo do Senhor, o homem de Deus, precisa saber como esses homens participaram de tudo isso, né? Como eles foram usados por Deus, como Deus usou eles nas situações ali para estarem chegando aonde precisava chegar, que era formar um povo israelita, né? Eles começam como hebreus, né? O povo hebreu, depois eles se consolidam como um povo de Israel, como israelitas, né? Então tem toda uma história aí que a gente precisa conhecer, tá? Então estudem, vai lá, cada capítulo por capítulo, né? Porque tem que ter paciência, não adianta ser apressado, né? A gente precisa esmiuçar a palavra de Deus, saber detalhes. E quando você está lendo esses detalhes, Deus está falando contigo e também está abrindo tua visão e te revelando muitas coisas dentro disso, tá bom? Então, aí é onde nós aprendemos a ter conhecimento da palavra e quando fazer uma pregação, fazer uma bela pregação em cima do texto, do contexto, de tudo que é apresentado, né? Porque o obreiro tem conteúdo. Mas se o obreiro não tem conteúdo, ele fica só falando do vaso de alabastro, né? Do vaso do oleiro, aquela coisa, e não sai daquilo, né? Aí ele repete, vai e tal. Ele é um repetidor, mas ele não consegue transmitir uma mensagem, né? Esmiuçar, debulhar, trazer, tirar do texto a mensagem e produzir essa mensagem através do Espírito Santo, usando a sua sabedoria, tá bom? Então, que Deus abençoe você e a gente vai caminhando aqui em nome de Jesus, tá? A gente vai preparando pela misericórdia de Deus, né? Que Deus nos dá misericórdia para a gente poder trabalhar, para a gente poder estudar, fazer uma porção de coisa, cuidar da família, cuidar do trabalho, né? Então, Deus te dê vitória em nome de Jesus, para que você seja realmente abençoado. Forte abraço aqui do pastor e até a próxima aula em nome de Jesus.